Olá, uma boa noite na paz do Senhor Jesus, essa paz que sobrepassa todo entendimento. Uma paz que mesmo quando há guerra, em nosso coração ela existe. Ainda que nós estejamos um tanto conturbados, mas no fundo do nosso coração essa paz existe e essa paz é Cristo Jesus. Essa paz, ela vem de Cristo Jesus e ela não depende das coisas ao nosso redor, ela não depende das situações das quais nós estamos vivendo, ela sempre está conosco. É só nós buscarmos, né? É só nós diligentemente procurarmos essa paz e nós vamos encontrar. Seguir a paz com todos, né? Procurai a paz. A palavra do Senhor fala muito sobre isso. E é importante quando nós procuramos a paz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque coisa terrível é nós acordarmos um dia de manhã já cheio de tribulações, com falta de paz, com falta de comunhão com Deus. E quando nós adquirimos essa comunhão com Deus, ela vem também acompanhada da paz, porque a comunhão com Deus é a presença de Deus em nossa vida. E quando Cristo está conosco, a paz. Não é? Quando os discípulos estavam ali no barquinho, e o barquinho começou a ser agitado e começou a entrar água no barco, houve ali aquele período de tribulação, de preocupação, de medo, de temor, mas a paz estava presente. Eles só alertaram, chamaram-no, o Senhor Jesus, e ele veio e apareceu e levantou-se e disse para o mar: aquieta-te. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E houve ali paz, plena paz e santo gozo. E é com essa paz que eu quero te saudar nessa noite. É com essa paz que eu quero dizer para você que o Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na angústia. Eu quero falar com você hoje sobre o Salmo 91. Eu quero discorrer aqui o Salmo 91 para que nós possamos entender. Esse salmo que muitos o têm no hall de entrada da sua casa, muitos o têm com a Bíblia aberta no painel do seu carro. Às vezes a Bíblia está ali até se dissolvendo de tanto sol que ela toma, mas ela está aberta ali de uma forma supersticiosa, quase que posso dizer que uma feitiçaria, né? Porque não funciona. Esse livro não funciona ele aberto em qualquer lugar. Eu já vi pessoas colocá-lo em cima de um demoniado aberto, o livro. Isso não funciona. Esse livro não é uma vara de mágica. Ele é composto de recomendações para serem aplicadas. E quando essas recomendações são aplicadas, aí acontecem coisas maravilhosas. Quando nós cremos no que ele diz, no que a palavra de Deus diz, ela traz para nós conforto, ela traz para nós paz, ela traz para nós edificação espiritual, e é isso que nós precisamos. Então o Salmo de número 91, eu quero trazer para você, discorrer com você nesta noite, porque ele pode nos ensinar e nos alertar para muita coisa. Por exemplo, ele diz no primeiro versículo, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? Quem é o Altíssimo? Será que ele está referindo aqui a um alto monte, a uma alta plataforma a qual nós podemos estar embaixo, protegido? Não. Ele está referindo aqui ao próprio Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Nós estamos vendo aí, estamos vivendo um momento de guerra. E a Ucrânia e a Rússia, nós estamos aí presenciando. E lá nós temos visto as pessoas que estão protegidas nos bunkers, estão protegidas nos bunkers para que onde os armamentos não alcançam. E ali é o refúgio secreto deles, ali é um refúgio, ali é proteção,
ali eles se sentem mais ou menos seguros, né? Eles se sentem mais seguros ali do que fora, do que na rua, ou do que estar num campo desprotegido. Ali eles estão mais seguros. Agora, o Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Quando nós estamos em um momento de muito calor, de um sol causticante, quando nós encontramos uma sombra e nós chegamos embaixo daquela sombra, nós podemos descansar. E ali nós podemos sentar ali à beira de um barranco, ou sentar em uma pedra, ou sentar em algum lugar, tirar talvez até o nosso calçado para refrigerar. Então ali nós sentimos um certo descanso. E aqui o salmista ele diz que quando nós estamos habitando no esconderijo, nos bunkers do Altíssimo, ali nós estamos protegidos, não é? Nós estamos sentindo refrigério, porque há uma proteção verdadeira para que nós possamos ali estar guardadas. E como é bom se sentir seguro, não é? Como é bom se sentir protegido. Nós estarmos em um lugar e se sentir protegido. Às vezes dentro do nosso carro nós estamos e está chovendo ou está muito calor, e ali nós estamos com o ar-condicionado ligado, ou quando a chuva bem fechado no carro, nós estamos protegidos, estamos seguros. Mas a segurança em Cristo é muito além que isso. É muito, muito além, porque ela sustenta e ela traz sustentabilidade para o nosso espírito, para a nossa alma, principalmente. Porque a proteção divina, ela também nos alcança e nos protege fisicamente. É claro, o Senhor Jesus nos protege. Ele protegeu os discípulos, ele curou muitos tratando-se de físico, ele faz também para o nosso físico. Mas, principalmente, o que mais nos perturba não é as coisas materiais, mas é a nossa mente, o nosso coração. E é aí que nós precisamos ter um refrigério, é aí que nós precisamos ter uma sombra onde podemos descansar, é aí que nós temos que ter uma proteção onde nós possamos nos sentir seguros. E este salmo ele traz para nós essa segurança. Como eu disse, não adianta esse salmo estar aberto em uma plataforma, aberto no hall de entrada, aberto no carro. Não, isso não vai resolver nada. No seu comércio, aberto ali no balcão, nada disso. Isso não resolve. Ele que vai resolver aplicado em nossos corações. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, não é? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele é o nosso baluarte, a nossa proteção, em quem nós confiamos, em quem nós refugiamos. Pois ele nos livrará do laço do passarinheiro. O passarinheiro ele arma um laço. Antigamente eles caçavam com uma espécie de uma rede. Então eles armavam aquela rede de uma certa altura e os pássaros passavam e se enroscavam e prendiam na rede. Depois as pessoas iam lá e tiravam. Era quase que invisível, porque era uma linha muito fina e os pássaros não se apercebiam. Satanás também arma para nós ciladas mais ou menos desse gênero, de uma espécie que nós pouco nos apercebemos. Nós temos visto aí as pessoas morrendo com ciladas que mulheres armam para os homens que estão desprovidos da graça de Deus e com intenções carnais afloradas, e eles acabam morrendo nos laços que Satanás tem armado. Então, no mundo espiritual também Satanás arma laços para que a nossa mente, o nosso coração esteja preso ali e nós não conseguimos encontrar a paz. Parece que se bate e não consegue sair dali. Porque isso é o laço do passarinheiro. Mas ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Qualquer tipo de peste que poderá nos atingir, principalmente nosso espírito, nossa alma, ele está sempre nos livrando. Porque quando o nosso espírito há tranquilidade no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, o nosso exterior também está feliz, está calmo, está tranquilo. Nós precisamos, nesses últimos dias, o que nós mais precisamos é de paz, é de tranquilidade. Nós vivemos uma vida agitada, muitas correrias, muitas inquietações, e nós precisamos dessa paz, essa paz que sobrepassa todo o entendimento. As bases da segurança encontrada nesse salmo no caráter de Deus. Esse salmo traz as bases da segurança, apontando o caráter de Deus, a forma como Deus age, como Deus trabalha em nossos corações.
Deus trabalha nos nossos corações ao ponto de libertar-nos dos laços do passarinheiro, de trazer-nos para um refúgio secreto, de trazer-nos para uma árvore sombrosa, para que nós possamos, frondosa e sombrosa também, para que nós possamos descansar ali embaixo dela. Isso é um conforto que a palavra de Deus nos traz. Muitos de nós deixamos de conhecer o conforto, o refrigério que a palavra de Deus nos traz, e muitas vezes vamos buscar o refrigério em tantas outras coisas, em coisas banais, em coisas que não nos protege, como protege-nos a palavra de Deus. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês, ou seja, escudo pequeno, e escudo grande, né? Pavês e broquel. Então, a palavra de Deus, ela nos protege. Ela é como um capacete que protege a nossa mente, ela protege o nosso coração, ela protege os nossos olhos. A palavra de Deus, ela faz com que nós vivamos, né, em um mundo pervertido, em um mundo perverso, em paz e em comunhão com Deus. Não há como nós termos comunhão com Deus se não for ligados com a palavra de Deus. Porque através de uma palavra de conforto, nós relaxamos, nós compreendemos. Às vezes nós estamos numa situação difícil, ou resolvendo algum problema, e alguém chega e explica para nós, olha, isso aqui é assim, assim você faz assim, dessa forma você faz. Ah, entendi. Quando você entendeu, as coisas clareiam. Então, veio através do quê? De um ensinamento. Você adquiriu ali um conhecimento. E aquele conhecimento fez com que você tivesse tranquilidade, porque você compreendeu algo que você precisava compreender. Assim também é a palavra de Deus. Veja bem, ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estará seguros. Não é? Ele faz com que nós estejamos seguros, protegidos debaixo das suas asas. Olha o que diz em Lucas 13, verso 34, quero ler para você. Diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os dos seus próprios ninhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Ele diz, olha Jerusalém, eu quis te proteger, eu quis te guardar. Quantas vezes eu quis te proteger debaixo das minhas asas, e você não quis, você não aceitou. O que acontece é que muita gente hoje vive em um mundo inquieto, perturbado, sem proteção divina, porque ele não procura conhecer a verdade, ele não procura conhecer onde ele possa encontrar o pasto verdejante, árvores frondosas para ele estar embaixo, asas do Altíssimo para ele se esconder embaixo. Então o Senhor nos considera aqui como pintainhos, né? Você já viu, talvez já tenha visto a galinha quando ela está com seus pintainhos e ela vê alguma situação, um gavião ou qualquer coisa que venha para alcançar ou atingir os seus filhotes, um predador qualquer, ela abre as asas, abaixa-se e começa a chamar os pintainhos para que eles possam se esconder embaixo das suas asas. E o Senhor nos compara também como os pintainhos e ele como a galinha protegendo-nos debaixo das suas asas. E ali qualquer situação que vem, ela defende com o bico e se insistir, ela deixa ali os pintainhos, levanta e vai com os pés e com os bicos para proteger. O Senhor Deus quer nos proteger de toda a obra do diabo, de toda condenação eterna, das potestades que assolam ao meio-dia. Não é? Nós não fazemos ideia, porque nós não conseguimos ver, enxergar o mundo espiritual, mas no mundo espiritual há potestades sobrevoando sobre a nossa casa, sobre o nosso ambiente, há potestades constantemente. Tanto é que nós vemos isso, a prova disso lá em Daniel, quando Daniel estava no período de 21 dias de oração, no primeiro dia que ele se propôs a orar e jejuar, o Senhor Deus retirou aquele anjo maligno que trazia, que impedia que os anjos do Senhor trouxessem até ele a bênção. Quando ele se propôs a orar e jejuar, ele conseguiu já, de início, de imediato, quebrar aquela potestade que havia no céu e que impedia que os anjos descessem para trazer a bênção até eles. Nós precisamos, muitas vezes, eu já falei aqui esses dias, muitas situações nós queremos resolver só com uma simples oração.
Mas Jesus disse para os discípulos que não conseguiram expulsar aqueles demônios, eles perguntaram por que nós não conseguimos. O Senhor Jesus chama homens de pouca fé, até quando estareis convosco? Depois no final ele diz, há demônios que não saem se não for por meio de jejum e oração. Então nós precisamos compreender que há situações na nossa vida também que elas são resolvidas através do jejum e oração. Porque às vezes nós fazemos uma oraçãozinha tão rápida e nós queremos ter vitória. Portanto, nós precisamos atentar para este Salmo 91, qual nós estamos discorrendo, que ele nos mostra o Senhor como proteção, né? E ele diz no verso 5, não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voe de dia. Não terás medo do terror noturno e nem das setas que voem de dia. Né? Veja bem que mesmo durante o dia há potestades demoníacas sobrevoando acima da nossa atmosfera. E para isso que nós... Não sei se você já percebeu, mas tem dias que você amanhece, como diz o ditado, com a pá virada. Amanhece inquieto, amanhece perturbado. É o momento que você precisa prostrar o seu joelho e clamar a Deus e repreender essas obras do diabo que quer tirar a paz, quer tirar-te debaixo das asas do Altíssimo, debaixo das asas daquela galinha especial, gigante que é Cristo Jesus, a qual está nos protegendo. Nós precisamos compreender que o Senhor Jesus está sempre à disposição, que o nosso Deus está sempre à disposição para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar do mal. O verso 6 diz assim, nem da peste, não terás medo também da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Por que nós não temos medo, às vezes, da mortandade? Quando teve nós estamos terminando, passando, né, por essa fase do Covid, e nesse tempo qual muita gente morreu, nós percebemos que muita gente tinha muito medo. Nós não podemos viver uma vida temerosa, uma vida de medo, porque se nós temos um medo excessivo, é como que só tem medo excessivo quem não tem, que o proteja. Não é? Quem está habitando no esconderijo do Altíssimo, como diz o salmista no verso 1, ele está bem protegido, ele não tem medo. Né? Ele sabe que ali os mísseis não vão atingir, que ali os canhões não vão atingir, que as bombas não vão conseguir atingir ali, porque ele está protegido. E quando nós estamos protegidos no esconderijo do Altíssimo, neste momento de pandemia, nesse momento de Covid, nós temos cuidado, temos um certo receio, mas nós não vivemos tremendo de medo, morrendo de medo. Não. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor Deus há de nos guardar. Agora eu quero afirmar bem aqui. Ele há de nos guardar e pode nos guardar de duas formas. Uma forma de nos guardar com maior segurança ainda é quando ele nos recolhe para os braços dele. Ali nós estaremos protegidos de uma forma maravilhosa, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tormenta, nós não vamos ver os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos familiares perecendo, porque nós estaremos guardados eternamente com Cristo. Isso é coisa grandiosa, nós sabemos que há um lugar onde nós vamos reinar eternamente com Cristo, como diz o Evangelho de São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Né? Então é o que o salmista diz, para que nós não tenhamos medo, não se assustarás no terror noturno, nem da seta que voe de dia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vamos confiar no Senhor, nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis, mas que o Senhor está conosco para nos guardar, para nos trazer paz, confiança. Não vamos pensar que nós estamos sós. Não vamos ficar aqui receosos da guerra, não vamos ter medo que se nós formos convocados para a guerra, não vamos ficar aí preocupados com essas coisas, vamos voltar os nossos olhos para o Senhor e do Senhor virá o nosso socorro. Se nós tivermos que passarmos por uma situação dessa, o Senhor Deus passará conosco, o Senhor Deus nos protegerá, nos guardará, nos acolherá para junto de si, Ele fará com que nós estaremos seguros de uma forma muito especial. Portanto, todos os temores que nos atingem, muitas vezes é por falta de conhecimento. Eu lembro de uma história de um homem que foi viajar e ele foi pousar em um hotel. E ali no hotel tinha um guarda-roupa, tinha
cobertores, tinha tudo que ele precisava, travesseiro, e ele não sabia, não quis mexer, não conhecia, passou a noite inteira com frio, porque não sabia que ali tinha cobertores. Então, muitas vezes nós temos a proteção ao nosso alcance, mas nós não vamos em busca. Nós não procuramos conhecer a lei do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Nós poderíamos pensar nos momentos mais difíceis, o que o Senhor tem para me ensinar neste momento tão difícil qual eu estou passando? O que o Senhor tem para me dar neste momento que eu estou passando por uma tribulação, um problema no meu relacionamento, um problema com os meus filhos, um problema e problemas diversos? O que o Senhor pode me dar de proteção? Então nós vamos buscar na palavra de Deus e ali nós vamos encontrar seguro, nós vamos encontrar proteção, nós vamos encontrar cobertores para nos cobrir do frio e assim por diante. Toda a proteção divina, ela está contida na palavra de Deus para os que têm fé em Cristo Jesus. Porque se nós não acreditarmos na palavra de Deus, se nós não tivermos fé em Cristo Jesus, nós não vamos conseguir receber dela aquilo que nós precisamos. E para que nós recebamos dela aquilo que nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer na palavra. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Não apenas tu, mas tu e tua casa. Ou seja, crer no Senhor Jesus e será protegido e terá respaldo para a sua vida cotidiana. Muita gente vive com a fé fracassada, com a fé desanimada, perde o desejo de ir à casa do Senhor, perde o desejo de buscar a presença de Deus, de ler a Bíblia. Por quê? Porque vai acontecendo gradativamente. Dia após dia a pessoa vai se esfriando na fé, deixando de ler, deixando de conhecer. Quantas virtudes, quantas coisas boas nós conhecemos quando nós olhamos para a palavra de Deus. Por exemplo, esse salmo, o verso 6. Nem da peste perniciosa que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Veja bem, isso aqui não está referindo as pessoas pensam que são inimigos, né? Então, quando ele está no trabalho, por exemplo, ele tem um problema lá no trabalho, e alguém fala para ele, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. A palavra de Deus diz que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Os seus inimigos vão cair, vão morrer. Não, não está referindo aqui em pessoas, mas está referindo-se a demônios, a potestades, né? Agora, eu quero te dizer uma coisa. Quando alguém se levanta contra a sua vida, e quero dizer, quando alguém, um menino, usar este exemplo, quando um menino atira uma pedra em um vitrô, em uma janela, com um espírito de malvadeza, atrás daquele menino tem um demônio perturbado. Quando o menino atira uma pedra no outro, quando um bandido dá um tiro em uma pessoa, simplesmente para ver o tombo, junto com aquele elemento, tem demônios. E esses demônios estão para usar as pessoas. Eles procuram, quando Jesus expulsou os demônios de um certo homem, o demônio saiu, e depois que ele desleixou, ele encontrou a casa varrida e adornada, ele voltou com mais 7. Então ele está à procura de um lugar, ele está à procura de um corpo para habitar. E nós, muitas vezes, se desviarmos os nossos olhos do Evangelho de Cristo, se desviarmos a nossa fé de Cristo Jesus, Satanás pode se apoderar de nós. E às vezes ele não infiltra no nosso corpo, mas ele fica ao nosso redor, tentando, perturbando, tirando a paz, tirando a comunhão nossa com Cristo, não é? Porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas ao nosso derredor estão os demônios. E quando nós perdemos a comunhão com Cristo para que o anjo continue conosco, nós estamos desprotegidos. E aí podemos ser alcançados e atingidos pelas obras do diabo. O verso 7, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então, esses caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, são coisas espirituais, obras espirituais do maligno. Não vai pensar. Aliás, nós nem devemos ter inimigos, né? Nós não devemos considerar ninguém como os nossos inimigos. Alguém pode ser nosso inimigo e ele considerar, mas nós não devemos ter inimigos, porque nós somos da luz e nós precisamos refletir a luz de Cristo. E se nós temos alguém que possamos considerar como nosso inimigo, nós temos que orar por eles e amá-los, né? Se alguém é taxado como nosso inimigo, nós temos que amar. E não só amar, mas também orar por eles, né? Orai, amai os vossos inimigos, não amaldiçoeis. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O castigo daqueles que não servem a Deus, daqueles que cometem impiedade,
nós vamos ver com os nossos olhos, mas nós não vamos participar, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, ali nós estamos protegidos, sem que nenhuma obra do diabo nos atinja. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. E talvez você pergunte, mas eu conheço tantos crentes que morreram de Covid e que morrem de acidentes graves, que morrem de tantas formas. Sim, nós estamos aqui nessa terra sujeitos a qualquer situação. A Bíblia diz que o sol brilha para o justo e também para o injusto. O sol brilha para todos nós. Não pense você que a horta do pastor o sol vai bater nela o suficiente, e a horta do macumbeiro, que é divisa de uma cerca, não. O sol vai brilhar tanto para a horta do pastor, como para a horta do macumbeiro. Não, o Senhor Deus não vai separar, Ele vai abençoar com essa atitude a todos. A chuva Ele vai mandar para todos. Né? Agora, quando nós pensamos que, porque nós somos crentes, porque o Senhor diz aqui que vai nos proteger, nós estamos sujeitos nesse mundo. A proteção principal, e é por isso que eu chamei a atenção no começo, nós temos que olhar para a palavra de Deus num âmbito espiritual. O objetivo do Evangelho, o objetivo da palavra de Deus é nos proteger espiritualmente, a nossa alma. Porque essa carne aqui vai perecer, ela vai para a terra, vai ser comida. Mas a nossa alma, o nosso espírito que aqui habita, esse tem que estar guardado, esse tem que estar protegido, para que nenhuma obra do diabo o alcance. E aí, se nós estivermos protegidos e guardados pelo Senhor, nós podemos dormir em paz. Nós não vamos temer a morte, nós não vamos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas temos que temer aquele que pode matar o nosso corpo e também lançar a nossa alma no inferno. Esse que nós devemos temer. Então, quando nós tememos a Deus, cremos no poder de Deus para que sejamos cuidados e protegidos na nossa vida espiritual, nós podemos dormir em paz. Por que nós podemos dormir em paz? Porque se uma guerra nos atingir, se um canhão nos atingir, qualquer situação ou qualquer peste, um acidente grave, nós partimos, nós vamos simplesmente ser transferidos para os braços do Pai. E ali nós seremos guardados eternamente. Portanto, nenhum mal te sucederá. Não é? Por exemplo, como é que se eu ler esse texto para alguém pode dizer, mas como você diz que nenhum mal te protegerá? Você tem um filho aí que está doente, uma doença grave, você está cuidando, está fazendo tratamento. E como é que você diz que nenhum mal te sucederá? É o que eu acabei de dizer, que nós nesse mundo estamos sujeitos a qualquer coisa, mas o nosso espírito, a nossa alma precisa estar protegida e guardada. Nenhum mal nos atingirá. Portanto, e aí nós olhamos que o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? O perigo, a espada, a morte, a nudez, nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, muito pelo contrário, a morte abreviará o nosso tempo para encontrar com Cristo Jesus. E é preciso que nós estejamos preparados para isso. Porque os seus anjos darão ordem aos teus respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Né? Além de Ele nos guardar aqui na terra, além de Ele nos proteger, eu fiz domingo 55 anos, graças a Deus, e tenho recebido muitas proteções divinas. Eu já contei acidentes que poderiam ter acontecido em minha vida, aí mais ou menos uns 5 ou 6, que eu vi o livramento de uma forma maravilhosa na minha vida. Eu vi o Senhor me livrando de uma forma tremenda, tremenda. O diabo sempre quis atingir a minha cabeça. Uma vez caiu uma viga pesada, passou de fininha aqui na minha cara, quase que atinge minha cabeça. Outra vez uma pedra, uma lâmina de pedra com 60 por 60 caiu e passou pertinho da minha cabeça. O diabo sempre tenta. Né? Fui assaltado e os endemoniados bateram na minha cabeça, levei 14 pontos. Então, Satanás sempre quer e tenta atingir a minha cabeça, porque ele sabe que nós somos instrumentos de Deus para levar a palavra do Senhor, e isso importuna, isso perturba Satanás. Né? Mas o Senhor tem nos livrado. Agora, quando for o momento de Ele nos recolher, esse versículo, humanamente, não vai casar para nós. Esse versículo, humanamente, não vai fazer parte da nossa vida, porque, mas ele estava
guardado no esconderijo do Altíssimo e morreu, é claro, não é? Nós temos que encontrar com o Senhor e não podemos ir vivos. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Quantos crentes vivem com a vida espiritual tropeçando, caindo, se arrastando, não se alinham na sua vida espiritual, não se estruturam, não é? Nós precisamos estar estruturados em Cristo Jesus. E somente conhecendo o Evangelho é que nós vamos ganhar essa estrutura, porque Cristo é a rocha. E se os nossos pés estão firmados sobre a rocha, poderá vir a tempestade, poderá vir as enchentes, poderá vir quantas situações catastróficas, mas nós estaremos protegidos ali, porque os nossos pés estão firmados na rocha. E se nós estamos firmados na rocha, a casa que é construída sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, e nada pode a levar. Pisará o leão, a áspide, e calçará os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu os livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. São promessas do Senhor para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. São promessas do Senhor para aqueles que conhecem a palavra de Deus, crê no poder de Deus, mas crer no poder de Deus é uma coisa interessante que a gente vê muito nesse evangelho barato por aí, que crer no poder de Deus às vezes é querer impedir Deus fazer o que Ele quer fazer. É querer impedir que uma enfermidade chegue à nossa casa, é querer impedir, e às vezes aquela enfermidade vai ser uma prova para nós, para nos fazer achegar mais de Deus, para nos aproximar mais da presença de Deus, para fazer-nos buscar mais a face do Senhor, para que nós possamos ter um testemunho para dar. Então, situações acontecem na nossa vida porque o Senhor permite para o nosso bem. Não é para nos castigar, para nos humilhar. Às vezes, situações quando nós estamos distanciados do Senhor, Ele nos chicoteia com amor, Ele surra-nos com amor, demonstrando o seu amor para conosco. Quando o Senhor não nos exorta, não nos corrige, é motivo de nós ficarmos preocupados, porque pode ser que Ele tenha virado as costas para nós. Porque nós primeiro nos afastamos dele, depois ele também se afasta, porque ele não fica insistindo em nos segurar, em nos estar conosco. Nós temos que ter vontade, e é por isso que ele colocou em nós o livre-arbítrio, o poder de escolha. Escolhei vós hoje a quem servis. Nós vemos Josué falando para o seu povo. Quem vocês querem servir? Aos deuses dos vossos pais, aos deuses dos amorreus? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, é questão de escolha. Se nós escolhermos servir a Cristo, nós vamos servir a Cristo. Agora, quando nós escolhemos errado, fazemos como Ló. Ló, juntamente com Abraão, escolhe aquelas campinas verdejantes, porque os seus olhos carnais viam as campinas verdejantes. Mas se ele olhasse com os olhos espirituais, Deus ia dar direção para ele, ele ia compreender que aquelas campinas verdejantes era só ali uma fachada. Mas nos fundos ele teve decepções, né? Porque olhou com os olhos carnais. Nós precisamos olhar a vida com os olhos espirituais. As oportunidades nos sobrevirão quando nós olhamos com os olhos espirituais, crendo no Senhor Deus, que é Ele que nos guarda, que nos encaminha, é Ele que nos coloca em posição de caminhar, e de caminhar a caminhada certa, não caminhar um caminho errado. Por isso que o Salomão, no Provérbios, ele diz: há caminhos que parecem direito, mas o seu fim é morte. É o que aconteceu com Ló. Ló pensava que ali era um lugar oportuno para ele, as gramas verdejantes, pastos verdejantes, tudo muito bonito. E ele fala: opa, é por aqui que eu vou. Mas quando ele começa a caminhar por ali, ele tem uma grande decepção. Já Abraão, que deu a ele a oportunidade de escolher, teve a bênção de Deus. Aquele que é ganancioso, que é presunçoso, quer passar na frente de todo mundo, às vezes se dá mal. É essa lição que nós tiramos. Portanto, porque a mim se apegou e com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei no alto, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Quando nós nos apegamos a Cristo, ele se sente lisonjeado.
O Senhor se sente prazeroso quando nós o reconhecemos como Senhor, quando nós o reconhecemos como Deus, quando nós compreendemos que Ele é capaz de nos guardar, e Ele é capaz de nos proteger, que Ele é capaz de resolver os nossos problemas, que Ele é capaz de curar as nossas enfermidades. Temos que ter sempre a lembrança que tudo isso Ele faz segundo a sua vontade, segundo a vontade dEle, e não a nossa. Ele próprio orou para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Então, a vontade do Senhor tem que cumprir a nossa vida. E nós, às vezes, não queremos. Nós queremos que a nossa vontade, que os nossos desejos se cumpram. Né? Nós queremos viver de uma forma, queremos morar em um lugar, queremos habitar ali, queremos habitar lá, mas nós queremos do nosso jeito. E, às vezes, Deus aprova nossos sonhos, nossos projetos, os nossos desejos. Mas, às vezes, nós não podemos lutar com Deus. Precisamos deixar descansar no Senhor, e Ele nos conduzirá para o lugar no qual Ele quer que nós estejamos. Ele dará aquilo que nós precisamos, conforme nós precisamos. E é por isso que a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Portanto, o Senhor nos dará o pão nosso de cada dia. Não adianta nós queremos ganhar o mundo e o fundo, queremos abraçar coisas que nós nem precisamos. Nós precisamos ter aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. O Senhor nos dará aquilo que nós necessitamos, né? E eu sempre trago aqui esta palavra e mostro que hoje o que nós necessitamos é de uma moradia, necessitamos de um celular, necessitamos de um carro. Alguns não necessitam, conseguem se virar bem de bicicleta. Eu já não consigo, as viagens que eu ando são muito longas. Então nós precisamos, o que nós precisamos o Senhor nos dará, Ele suprirá. Mas para isso é preciso que nós sejamos apegados a Ele. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Outra tradução diz: pô-lo-ei em um alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, e eu estarei com ele e livrá-lo-ei e glorificarei. Eu já tive algumas experiências com Deus, não é porque eu sou melhor do que ninguém, eu quero que você compreenda isso, mas eu já tive experiências com oração, de coisas simples, oração simples, e o Senhor ter atendido de uma forma maravilhosa. E às vezes eu nem cheguei a proferir, era só de eu pensar, pensei algumas coisas uma certa feita, e às vezes acontece isso, é normal, e o Senhor me atendeu, e quando o Senhor me atendeu, eu falava: eu pensei nisso, eu estava pensando nisso, eu tinha desejo disso, e o Senhor Deus me deu. Porque o Senhor atende também as nossas orações. Não vamos pensar que o Senhor Deus, Ele quer viver contra as nossas vidas. Não, Ele atende os nossos sonhos, nossos desejos, né, quando eles não vão trazer prejuízo para nós. Nós não vamos dar uma faca afiada para o nosso filho de 4, 5 anos, sabendo que aquilo vai trazer prejuízo para ele. Ainda que ele chore, que ele esperneia, que ele grite, ele queira aquilo a todo custo. Nós vamos dar? Não, nós não vamos dar. O Senhor Deus também não dará. Né? E é por isso que o Senhor Jesus disse: porventura, se o filho pedir peixe, ele dará uma pedra? Não, ele vai dar aquilo que nós precisamos, e se for útil para nós. Eu ia dizer, se nós merecemos. Nós nunca merecemos nada do Senhor. Nunca merecemos. Nós recebemos algo do Senhor pela sua inteira misericórdia. A misericórdia do Senhor está sempre à nossa disposição para nos abençoar, para nos proteger. E quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, aí as coisas acontecem em nossa vida, porque a graça está conosco. Não é porque tem os olhos azuis, tem olhos castanhos, porque é alto, porque nada disso. Não é porque é bonzinho, porque dá o dízimo. Não vamos confundir as coisas. Deus nos abençoa pela sua graça. Se nós damos os dízimos, não é uma barganha, uma troca. Vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Não. Deus não quer barganha, Deus não quer uma banca de câmbio. Não, Deus não é um caixa de câmbio. Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Quando nós dizimamos, isso nós fazemos com prazer para o bem da obra onde nós estamos servindo. Se nós não estamos servindo, cultuando a Deus em igreja nenhuma, há missões, há muitos missionários que precisam, e nós não devemos deixar de dar os nossos dízimos, seja onde for, precisamos dizimar. Né? Às vezes você pode dizimar para um missionário, às vezes você pode dizimar na igreja onde você está se alimentando, onde Deus está falando com você, onde você está sendo
bênção ali dentro. E a igreja, às vezes, precisa, né? Nós estamos vendo aí muitas pessoas se enriquecendo ao extremo com esses dízimos por aí, com essas ofertas estrondosas, e não é isso que Deus quer. Os dízimos e ofertas têm que ser aplicados para o reino de Deus, né? Aqui na terra. Para o céu não precisa, mas aqui na terra precisa. Às vezes pagar o aluguel, pagar conta de água, pagar conta de luz, às vezes comprar bíblias para distribuir. É uma boa ideia. Se você não cultua a Deus em uma igreja, em um local, você pode comprar bíblias e sair distribuindo para as pessoas, pegar o seu dízimo e aplicar em alguma forma para que o Senhor se alegre da sua atitude. Portanto, o dízimo não é uma barganha. Traga o seu dízimo e você vai ser abençoado. Peraí, você está pagando a bênção. O dízimo é um ato de fé. Você traz a casa do tesouro e Deus, pela sua misericórdia, já está te abençoando. Ele não esperou você trazer o dízimo para te abençoar, né? Portanto, quando nós amamos ao Senhor e apegamos-nos a Ele, Ele com amor nos livrará de muitas coisas. Livrará a nossa mente dos pensamentos diabólicos. Quantas vezes a nossa mente se encaminha, se envereda para pensamentos diabólicos e às vezes nós não conseguimos livrar, somente buscando a face do Senhor. Então o Senhor está à disposição. Quando nós amamos ao Senhor e temos Ele como nosso alto refúgio, como nosso refúgio secreto, como nosso forte, né? Nós compreendemos que Ele é o nosso forte, nós estamos ali bem protegidos, aí sim o Senhor vai nos ajudar de uma forma muito especial. Precisamos continuar crendo no poder de Deus, no poder curador, no poder guardador, no poder protegedor do Senhor Jesus. Ele quer proteger a sua mente, o seu coração, o seu casamento, o seu relacionamento. Ele quer guardar os seus filhos, proteger os seus filhos. Hoje nós estamos vivendo em um mundo perverso, onde mandar os nossos filhos para a escola, às vezes é mandar para encaminhá-los para as drogas, não é? Nós estamos vivendo um mundo desse jeito hoje. Então nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor, apegar-nos a Ele, e Ele com amor vai nos livrar. Com amor Ele vai nos proteger. E é tão bom sermos protegidos pelo Senhor. Eu quero encerrar por aqui. Tão bom estar aqui falando com você da palavra de Deus, transmitindo esta grandiosa palavra de Deus. Salmo 91. Não o tenha como um feitiço na sua porta, na sua casa, no seu carro, parte nenhuma da Bíblia, mas aplique no seu coração, na sua mente. Leia e entenda que este livro é um livro espiritual. Espiritual. Não fique pensando que você vai ver 1000 amigos seus ou 1000 inimigos seus caindo ao seu lado fisicamente, e você vai levantar e vai aplaudir e vai dizer: eu sou bom, eu sou melhor, eu não caí, todos caíram, eu estou aqui. Não, Deus não quer isso de ninguém. Deus quer que nós sejamos livres das obras do diabo, das potestades que assolam ao meio-dia. Eu quero orar com você, pedir a bênção do Senhor para a sua vida. Querido Deus, nós estamos findando este período pequeno aqui na Tua Palavra e com a Tua Palavra. E eu quero agradecer a Ti, Senhor Jesus, por essas pessoas que aqui estão, que elas possam ser alimentadas pela Tua Palavra, que elas possam compreender e ser uma bênção para o Senhor. Que elas possam ser uma bênção onde quer que estejam, uma bênção para os seus amigos, para aqueles que estão aflitos, possam transmitir uma palavra de esperança, uma palavra de fé, em um mundo tão pervertido, tão desiludido, qual nós vivemos este mundo, mas através da Tua Palavra nós podemos transmitir palavra de esperança, palavra de fé, porque é esta palavra que o Senhor nos dá. Limpa o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos pensamentos. Ó Pai, que nós possamos ter uma vida santificada na Tua presença, ou seja, separada de tudo quanto é pecado, de tudo quanto é sujo, nojento. Nós podemos estar livres, guardados no esconderijo do Altíssimo. E peste alguma e praga alguma chegará à nossa tenda, porque nós estamos marcados, os umbrais das nossas portas estão marcados com o sangue do Cordeiro, e a peste não poderá entrar. A nossa alma está protegida, nosso espírito está protegido, também o nosso físico. O Senhor nos guarda e nos protege.
até aqui o Senhor tem sido conosco e nos guardado. O Senhor guardou o povo de Israel quando estava saindo do Egito. Não guardou só a sua alma, guardou o seu físico, o seu corpo, para que eles pudessem chegar à terra prometida. Nós também estamos caminhando para essa terra prometida, Senhor, para a Canaã celeste. E queremos pedir que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, para que nenhuma obra do inferno venha nos tirar da tua presença. Ó Deus, guarda-nos os nossos sonhos, os nossos projetos. Ó Deus amado, a congregação a qual nós, pela tua misericórdia, administramos, pastoreamos, melhor dizendo assim, que o Senhor possa abençoar aqueles irmãos, guardando-os, protegendo-os, livrando a mente, livrando toda a obra do diabo, toda a confusão que possa porventura haver, que o Senhor possa guardar. Essas irmãs que aqui estão, Senhor, onde quer que elas estejam, no Japão, em outras partes do Brasil, a irmã Ruth, onde quer que esteja também, sua família possa ser alcançado pela graça do Senhor. Que o nome do Senhor Deus possa guardar. A Ismair Dias, Senhor, que o Senhor possa guardar, livrar de todo perigo, de toda a obra do diabo, Senhor. Livra esta vida, livra, Senhor, dos vícios, livra da feitiçaria, livra, Senhor Jesus, da depressão. Ó Deus, quantas pessoas têm sido consumidas pela depressão, Senhor. Ó Deus amado, aquela jovem, Senhor, de Curitiba ou de Maringá, guarda, Senhor Jesus, livra daquela depressão maligna, demoníaca, protege pela tua misericórdia. Nós sabemos sim que ela é uma doença, mas que o diabo se aproveita muito dessa doença para destruir. Tem misericórdia das nossas vidas. Dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Senhor, também abençoa a Romênia, a Rússia, Senhor. Quantos crentes, quantas pessoas estão ali morrendo, como costumamos dizer, de graça, sem cometer nenhum delito, estão sendo torturadas, mortes horrendas ali, Pai. Tem misericórdia. Meu Deus, cessa aquela guerra, Senhor. Cessa, Senhor, aquele endemoniado, Senhor, aquele homem cheio de obras demoníacas, cheio de demônios, que está disposto a destruir. Ó Deus, tem misericórdia naquela vida. Que haja uma consciência pura, que haja uma consciência saudável, Senhor, que ele possa se despertar e cessar com aquela guerra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe grandemente, que o nome do Senhor Deus seja glorificado na minha, na nossa e na sua vida a cada dia. Deus te abençoe. Sempre estamos por aqui, trazendo a palavra do Senhor. Se você quiser participar conosco, terá sempre a oportunidade, geralmente depois das 8, aí beirando as 9, nós estamos por aqui, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.